Bom, gente, voltando, todo mundo de volta, acomodados, continuando a ideia cortical, falando do córtex. Aí a gente vem numa estrutura em que nós cabeleireiros temos por obrigação conhecer bem. Ó, deu uma sensação de cansaço aqui agora, faltou ar, hein? Melanina. A gente já tinha falado dela, como ela é formada, de como funciona. Aí eu quero pegar essa parte aqui, depois vocês vão ter a leitura dela certinha na apostila, mas é a ideia de como a melanina é formada, como surgiu a melanina dentro do corpo. Já lá nos primeiros meses de gestação, já há a definição dos melanócitos pela formação da melanina. A síntese da melanina acontece basicamente na presença de uma enzima chamada tirosinase. Ela tem esse nome justamente porque a ideia enzimática é a ação sobre o aminoácido tirosina. A tirosina é um dos 19 aminoácidos da queratina, a gente já falou sobre isso, depois eu vou falar isso sobre componentes atômicos e aí a gente entra num mérito mais bem definido. Mas estou repetindo demais, mas a questão é que, quando eu tenho um aminoácido e ele começa a ter uma ação enzimática e a aglomeração desses aminoácidos aumenta a quantidade de aminoácidos e num processo oxidativo, um processo com várias oxidações, ou seja, entendam, a ação enzimática da tirosinase junto a um processo de várias oxidações, a união dos aminoácidos tirosina se transforma numa bolsa, numa vesícula, uma proteína chamada melanina. A partir daí, o aminoácido que era incolor passa a ser um pigmento de forma acastanhada, um pigmento castanho, denominado marrom. Dá-se o nome a essa proteína de melanina. Então, resumindo, é um processo enzimático, mas um processo oxidativo que revela a cor da junção de aminoácidos que se transforma na proteína melanina, passando a ter cor e estrutura da pele e cabelo. Ponto. Quero abrir um parênteses aqui para a criação das colorações de oxidação do mercado. Eu já falei hoje, mais cedo, que desde 1907 a coloração de oxidação foi desenvolvida e até hoje a gente tem um processo classicamente do mesmo modo. Houve melhoras nas colorações com o passar dos anos, é óbvio que as colorações de hoje são melhores do que as colorações do passado, mas o processo de corante, agente alcalino e oxidante é funcional. Então, de onde que eu pego essa ideia? Pegando lá em 1907, quando o criador da coloração, Eugene Schuller, resolve desenvolver uma coloração de oxidação melhor do que as colorações já existentes no mercado até então, a colorização antiga, também já citei delas ontem, que tenham uma ação direta na melanina do cabelo, o que se foi necessário estudar? A formação biológica do ser. Entender como é formada a melanina e entender como é formado o fio de cabelo. Eu entendo o que eu acabei de falar mais cedo também sobre a cutícula. Eu preciso de um agente alcalino que inche a fibra capilar e esse inchaço vai dilatar a cutícula para favorecer a permeabilização do produto ao córtex. Eu preciso de um corante que tenha afinidade química com a melanina. E aí, voltando lá na síntese da melanina, a mudança da tirosina com a tirosinase e o processo oxidativo, eureka! É o peróxido de hidrogênio. Eu preciso de oxidante para poder ter afinidade com a melanina. É o oxidante que me dá a afinidade entre o corante, que é totalmente sintético, é totalmente formado em laboratório, é metálico, é mineral, mas misturado ao oxidante eu acabo tendo afinidade com a melanina porque ela é formada a partir do processo oxidativo. E aí vem um ponto primordial. O corante das colorações tem similaridade com a melanina. Como que ele ocorre? Se a gente pegar uma coloração, um tubo de coloração, tem aqui o TB8, eu não vou abrir não, porque não faz sentido abrir só por causa desse pouquinho, mas depois na hora da prática eu também mostro isso para vocês. Se eu pegar o TB8 escuro, uma coloração escura, qualquer das cores, mas mesmo que seja escura, ou se eu pensar assim, agora Rayol, o número 1, preto, mesmo que fosse Essence ou mesmo que fosse Vibrance, independe de qual é, se for tonalizante, se for coloração, com amônia, sem amônia, enfim, que fosse TB8. E a gente espreme, o corante é branco,
ele é incolor, ele não tem cor revelada. Mesmo que seja igual a número 1, preto, ele só fica preto no final do tempo de pausa depois que misturado com o oxidante. Resumindo e assimilando com a melanina, é o processo oxidativo do corante que revela a cor do corante. Assim como é o processo oxidativo junto com a enzima que revela a melanina, passa a ter um pigmento, o que antes era incolor. Então a coloração é totalmente similar no processo de revelação. E aí vem um ponto importante. Eu preciso de baixa volumagem de oxidante, 5 volumes, 6 volumes. A gente tem de 6 volumes, 1,9% de peróxido de hidrogênio, para revelar o corante das colorações, ou seja, o corante do tonalizante. Se eu tiver baixa volumagem, é o suficiente para revelar. Um segundo ponto positivo que a oxidação nos leva, eu consigo, aumentando a volumagem, dar poder de clareamento, de oxidação à melanina, e eu consigo colorir e clarear ao mesmo tempo. Mas isso é assunto para falar da coloração depois. O que eu queria deixar bem equilibrado e sinalizar para vocês, e vale a pena estudar mesmo antes da gente chegar no módulo de colorimetria, é a ideia de que a melanina é formada com processo oxidativo, assim como o corante das colorações e tonalizante é revelado a partir de um processo oxidativo. Então aí eu tenho uma finalidade química e eu tenho a possibilidade de atuar exatamente do pigmento natural. Mas esse assunto, como eu disse, para o módulo de colorimetria. Aí eu quero pegar e dividir a melanina. Ela se divide em 3 tipos bem definidos. Um que é muito incomum, mas normal, são geralmente quem tem cabelos ruivos. Eu tenho um filho ruivo, o Enzinho. Tem o cabelo ruivinho, nasceu ruivo, ficou ruivo e depois nascerá ruivo. Ele já vai fazer 8 anos esse ano. Depois eu mostro foto para vocês, ele é ruivinho. E certamente ele, Marina Rui Barbosa, aquele menino que fazia, eu não lembro a propaganda, um que fazia propaganda de telefone, eu não lembro qual é o nome dele. Ele também era ruivo, de cabelo encaracoladinho, enfim. Todos eles têm uma concentração de tricosiderina no cabelo. E daí eu tenho uma revelação maior de um pigmento avermelhado. Daí a sensação de um distúrbio da feomelanina que deixa ele com a sensação de cobre, laranja. Em grandes concentrações é um pigmento vermelho, mas com a união do pigmento difuso, todo cabelo tem, passa a sensação de cobre, de laranja. Todos os ruivos têm isso. O Enzo ainda não tem, eu falo ainda porque eu já estou percebendo que ele começa a ter umas pintinhas e quando ele nasceu ele não tinha aquelas sardazinhas, né, mais acobreadas, a gente vê mais laranjinha, mas tanto na pele quanto no cabelo vai passar essa sensação por causa da tricosiderina. Mas os mais comuns e mais estudados é a eumelanina, pigmento granuloso, pigmento maior, e a feomelanina, que são os pigmentos menores, os pigmentos difusos. É aqui que define basicamente a cor do cabelo. Vale lembrar que eu tenho literaturas diferentes, inclusive dentro da própria Schwarzkopf, falando de pigmentos mais azuis e pigmentos mais amarelos ou mais vermelhos. Assim como o corante da coloração, o mais comum é o diaminotolueno, também falaremos isso na hora que a gente for falar de química cosmética, ele é um pigmento marrom. Nós sabemos, estudando colorimetria, vocês vão chegar nessa fase do curso, em que o marrom é constituído pelas 3 cores primárias, falando quimicamente, né? Tem reflexo de luz, tem espectro, isso aí eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas se eu unir azul, vermelho e amarelo em quantidades iguais, vale lembrar que esse azul, nós estamos falando de azul, um azul claro, azul. Não, eu já vi muita gente tentando fazer cursos misturando os pigmentos e aí pega um azul bem escuro e mistura. Aí ao invés de um marrom eu tenho um marrom acinzentado porque eu acabo colocando uma concentração maior. É tipo quando você pega massinhas, já viram massinhas de modelar? Você pega aquela bisnaguinha azul, a vermelha e a amarela. Só que a vermelha e a amarela é claro e o azul é uma cor escura. Aí mistura tudo, ao invés de ficar marrom fica cinza. Fica acinzentado, porque acaba que o azul chama mais atenção. Tem que ser um azul na mesma proporção. Ele é um azul mais clarinho. O amarelo é uma cor clara e o vermelho é uma cor clara. O escuro escurece todas elas.
O escuro. O azul escurece todas elas. Então a união das três me leva ao marrom. Ponto. Isso a gente sabe, a informação de como e quais são as cores que eu posso ter dentro do marrom, que eu posso revelar no marrom. Mas o corante da coloração e a eumelanina, basicamente que dá cor ao cabelo, é um pigmento acastanhado. É um pigmento marrom. Eu sei que ele revelará se eu tentar destrinchá-lo, entre aspas, o destrinchá-lo, só pelo uso da palavra, eu sei que se eu destrinchá-lo, eu perceberei a revelação dessas cores, amarelo, azul e vermelho, tanto que eu manipulo a cor através daí. O corante das colorações está aqui, ó. Está aqui, diaminotolueno. Aliás, TBH não é diaminotolueno, né? O TBH tem um pigmento diferente, também vou deixar para falar isso depois. Mas é um sulfato de hidroxietil parafenileno-diamino. Eu vou explicar bem isso na hora certa. Mas vamos pegar o corante, independente de onde ele está. Se você pegar uma cor escura, você vai perceber que o corante está lá em cima na composição. Se você pegar uma cor mais clara, na mesma cor, estou falando das cores bases, do cor de natural, as cores naturais, você vai perceber que o mais escuro, o corante está lá em cima na composição e os mais claros, o corante está lá embaixo. Mas é o mesmo corante com a mesma coloração, com a mesma cor. A intensidade vai depender da sua graduação, a quantidade que eu tenho desse corante. Resumindo, o corante tem uma cor só e ele é marrom. Quem define a cor do cabelo é a eumelanina, a cor natural do cabelo. A melanina é a junção do azul, vermelho e amarelo, considerando que ela é marrom. Eu tenho eumelanina em todas as bases de cabelo, do 1 ao 9, que seja do 1 ao 10. Assim como eu tenho feomelanina, o pigmento difuso, também em todas as bases. Mas eu só vejo a feomelanina se a eumelanina foi eliminada. Antes da eliminação da eumelanina, eu não tenho visão da feomelanina. E vale lembrar que se a gente for pegar não vou falar que a grande maioria não, eu ia falar, mas que boa parte dos cabelos louros naturais tende a ser um louro frio. Dá para perceber uma ligeira cinzentadinha nele, aquela coisa de, parece que ele tem até um pouco mais de azul, porque a eumelanina acaba se destacando num cabelo tão fininho e ela acaba aparecendo com essa sensação mais frio. Tem a ver com o espectro, volto a repetir, depois eu explico isso. Em condições naturais, a feomelanina promove um pouco mais de equilíbrio, mas se pegar um cabelo base natural 7 e eu fizer uma limpeza de cor para abrir um tom, ele abrir um tom e chegar no fundo do 8, vocês vão perceber aquele amarelo forte, amarelo muito forte. Aquele amarelão do mesmo jeito que se eu pegar um cabelo preto e descolorir até o 8, no final também terei o amarelo. A diferença aí é que, óbvio, se eu pegar um cabelo 7, ele tende a ser mais fino. Então a intensidade do amarelo vai ser menor do que se eu pegar um cabelo preto, que naturalmente tende a ser mais grosso, e aí os dois chegarão na altura de 8. Os dois revelarão o amarelo. Esse amarelo é da concentração de pigmento difuso, feomelanina. Eu fiz eles pequenininhos aqui no desenho para poder difundi-lo, mas ele é mais difundido sobre o fio. Ela aparece no processo de clareamento, aí você vai percebendo a cor. A gente chama isso popularmente de fundo de clareamento, na estereoscópio a gente chama isso de cores de transição. Mas o fato é que no processo de clareamento do fio, quando eu começo a oxidar a feomelanina e o primeiro pigmento a ser clareado é o pigmento granuloso, porque ele é maior, aí entenda oxidação, entenda atração química. Eu dei um exemplo desse ontem num curso que eu dei. Se eu pegar uma bacia grande, enchi-la de água, de um lado eu coloco uma poça de óleo, do outro lado eu dou umas gotinhas de óleo. Eu não sei falar o tempo, vai depender da umidade do ar, do movimento da água, mas o fato é que a água e o óleo não vão misturar. E depois de um certo tempo, as gotinhas de óleo serão atraídas pela poça de óleo maior. E aí vem um ponto, o óleo separado se unirá, vai ser uma poça de óleo maior. Mas um ponto importante no que eu quero chegar com o que eu estou falando agora. Não será as gotinhas menores que vão atrair a poça maior. São a poça maior de óleo sobre a água que vai atrair as gotinhas menores. Então, por exemplo, é como pensar na Lua e a Terra. Não é a Lua que atrai a Terra, é a Terra que atrai a Lua, por ser maior. Então, quando eu uso, por exemplo, um processo oxidativo, o pigmento que vai atrair mais o oxidante, por causa da afinidade que eu falei agora há pouco, será o pigmento maior, será a eumelanina.
Quando a eumelanina começar a sumir ou ela for praticamente eliminada, sobrará os pigmentos menores, pigmentos difusos, a fiomelanina. E aí, por eles serem pequenos, eles atraem menos o oxidante. Geralmente eu preciso de aumentar a volumagem quando eu quero clarear, para chegar nos cabelos super claros, mas também isso é tema para colorimetria. Onde o que eu quero afirmar aqui é que o pigmento menor, ele só passa por esse processo oxidativo depois da eliminação do pigmento maior, porque ele atrai mais os componentes de oxidação. Então a coloração vai ser atraída para ele, o descolorante vai ser atraída para ele primeiro. Quando ele não estiver mais presente ou estiver em pequena escala, aí eu começo a oxidar os outros. Eu já vi muita gente, muito educador, muito técnico falando que o pigmento difuso ele é mais resistente. E não, eu não concordo com isso. O pigmento difuso, o pigmento fiomelanina, ele não é mais resistente, ele é menor. E por ele ser bem menor, a atração do oxidante será dificultada, porque ele não tem tamanho suficiente para atrair o oxidante na mesma concentração que um pigmento maior. Eu tentei dar o exemplo aqui, mas a gente pegar, eu não sei se dá para ver pela filmagem, a galera da filmagem aí olha bem isso. O pigmento granuloso, ó, não sei se dá para ver a imagem, isso aqui é uma foto tirada de nanoscópio. As camadas cuticulares, aí chega na fibra do córtex e aqui dá para ver um alinhamento de melanina, ó. Bem escurinho. Claro que aqui preto e branco nós não fizemos no nanoscópio colorido. Mas aqui é o pigmento granuloso, pigmento escuro, ó. Ele colore bem o cabelo. Ele atrai com mais facilidade, principalmente que as bordas estão cheias dele. Na hora que eu olho para o pigmento difuso, olha aqui, estão vendo pontinhos bem menores? Aqui tem pigmento granuloso também, mas os pontinhos bem menores, aumentaram-os um pouco mais, ó. Eles vão atrair menos automaticamente por causa do seu tamanho. Então o que faz? A fiomelanina tem maior dificuldade, a gente ter maior dificuldade no processo de clareamento e conseguir clareá-la está ligada diretamente à atração química e não à resistência, isso é bom falar. Um ponto que a gente também deve chamar atenção para a fiomelanina, eu estou falando sobre isso, mas ainda não explicitei isso. Além de ser pequeno, minúsculo, eles são em grandes concentrações, com efeito alaranjado, né, dá aquela sensação de avermelhada, é aí que a tricosiderina aparece, é um distúrbio da fiomelanina, por isso não é muito comum. Eu citei aqui 3 pessoas, o meu filho e 2 personagens famosos. Alguém aqui conhece outro que poderia citar? Sua vizinha, tá, mas e famosos? Alguém tem algum famoso que conheça que é ruivo? É raro. A Marina Rui Barbosa acaba sendo referência na grande maioria delas, mas é comum. E aí o pigmento é tricosiderina. E vale lembrar que a tricosiderina é muito difícil de clarear. Eu já fiz testes em cabelo cortado, mechinha, e é difícil. O laranja não some com facilidade, o processo oxidativo às vezes clareia, ele ainda continua laranja, mas foi mechinha. A certeza de que ela era natural é só do engenheiro químico que estava trabalhando com a gente, mas eu não tinha certeza disso. E a fiomelanina acaba sendo, na sua grande maioria, na maioria dos cabelos, o pigmento amarelo. E aí é o que a gente já conhece. Quando eu chego num processo e o cabelo já está aquele amarelo bem forte, e eu quero, por exemplo, abrir para um tom mais claro, como o 9, eu acabo precisando de aumentar a volumagem ou de reaplicar, porque eu preciso de aumentar a quantidade de oxidante para poder ter uma atração maior, para que o oxigênio tenha abundância para poder chegar até ele. Bacana? A parte da melanina eu fiz questão de falar, mas ainda pode ser confuso para muitos, porque a gente ainda vai precisar de passar pela colorimetria para falar de cor. O mais importante dela é a divisão dos 2 pigmentos definidos por ela, eumelanina e fiomelanina, e principalmente o que eu falei anteriormente, que é o caso da formação. Através do processo oxidativo mais a tirosinase, eu consigo formar um aminoácido incolor, transformá-lo numa proteína colorida, é o grande diferencial. O nosso próximo ponto será falar sobre as pontes que dão forma ao cabelo. Ligação de enxofre, sulfúrica, ligação hidrogênica e salina. Isso fica agora, a gente vai passar para o próximo módulo, ok?